Hoje vamos entender como que as igrejas estão praticando a idolatria hoje em dia. A idolatria não é só o conceito de você se ajoelhar diante de uma imagem. Mesmo igrejas que não fazem isso hoje praticam idolatria. Eu vou explicar como. Nós sabemos que a gente não pode praticar idolatria porque lá nos 10 mandamentos, o segundo mandamento da lei de Deus diz assim, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então olha só, você fazer a imagem de escultura já é pecado, já é transgressão da lei de Deus. Não se pode fazer imagem de nada, de ser humano, de astros, de nada. E ele diz, não as adorarás, você não vai adorar uma imagem como se fosse a Deus, nem lhes darás culto. Você não vai louvar para igreja, para imagem de escultura, você não vai falar com ela, você não vai interagir com ela, você não vai orar a ela, porque orar a ela é conversar com ela. Porque senão você está cometendo idolatria. Mas vamos entender que o conceito de idolatria ele é muito mais amplo do que adorar imagens de escultura. Em Jeremias 2,5, olha o que diz. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Olha só, na profecia de Jeremias está dizendo que os ídolos são nulos e quem vai atrás dos ídolos se tornam nulos também. Em Jeremias 10, versículo 5, olha o que diz. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Então os ídolos, olha, eles não andam, eles não podem fazer o bem, não podem fazer o mal. Olha o versículo 8. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. E quem adora um ídolo morto, ele diz que se torna uma pessoa estúpida e louca. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Então a Bíblia ela faz uma alusão ao ídolo, a um ser morto. E ele diz, seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Então os ídolos são mortos para Deus. No Salmo 115, olha o que ele diz que acontece com quem adora o ídolo. E olha como ele descreve o ídolo. Ele compara o ídolo a uma coisa morta mesmo. Salmo 115, 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então ele faz uma alusão aos ídolos, a uma pessoa morta, porque tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, tem mão e não apalpa, tem pés não andam e não sai som da sua garganta. Mas aí ele faz uma grave advertência. Ele diz que se tornam semelhantes a eles os que confiam neles. Ou seja, quem idolatra se torna como aquilo que ele está idolatrando. E como o ídolo é morto, não tem vida, a pessoa que idolatra um ídolo, ela também se assemelha a uma pessoa morta. Então ela não vai mais conseguir falar com Deus, não vai mais conseguir ouvir a Deus, não vai conseguir mais ver a Deus, ela não vai conseguir mais se relacionar com Deus, como se ela estivesse morta. Então o conceito de idolatria é você adorar, idolatrar, prestar culto, conversar, oferecer oferendas para um ídolo morto, para qualquer coisa que esteja morta. Em Eclesiastes 9,
Versículo 5, olha o que acontece com o homem quando ele morre. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então o morto não sabe de nada, ele não tem recompensa, não tem entendimento, sua memória jaz no esquecimento, ele já não ama mais, ele não odeia, ele não inveja, ele já não tem participação com nada que se faz aqui debaixo do sol. Olha o versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o morto, ele não anda, ele não enxerga, ele não ouve, ele tem mão, mas ele não toca em ninguém. Ele faz uma analogia entre os ídolos e os mortos. Ou seja, se você crê que depois da vida existe morte, que depois da morte existe vida, isso é uma forma de idolatria. Porque a Bíblia diz que quem morre não faz obras, não faz projetos, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não sente amor, ódio, inveja. Eles não pensam e não têm participação em mais nada. Quem está morto sem consciência, assim como um ídolo. E a Bíblia faz essa analogia. Se você se prostra diante de uma estátua morta, você é um idólatra. Se você acredita que quem morreu ainda pode te ouvir, pode ouvir suas orações, você pode conversar com ela, oferecer oferendas, prestar culto a elas, isso também é idolatria. Então acreditar que a alma não morre, que quando aquela pessoa morre, que sai uma coisa de dentro dela e essa pessoa pode te ver, pode interceder por você, pode ouvir o que você fala, pode interagir com você, isso é idolatria. Acreditar na imortalidade da alma na Bíblia é idolatria. É o mesmo que idolatrar um ídolo morto, uma estátua feita de barro ou de madeira. Em Apocalipse 17, aqui tem a descrição das falsas igrejas. Olha o que diz aqui. Apocalipse 17:4. Achava-se a mulher, a igreja, vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então aqui Babilônia, no Apocalipse 17, a grande meretriz, a grande prostituta, é a Igreja Católica Apostólica Romana. E diz que ela tem filhas. Então são igrejas que saíram da Igreja Católica, mas que adotaram suas crenças. E por que a Bíblia chama essas igrejas de Babilônia? Porque Babilônia é um símbolo de confusão religiosa. E por que chama elas de prostitutas? Porque a Bíblia chama uma igreja de prostituta. Se você for para Ezequiel 23, no versículo 37, aqui explica quando Deus chama uma igreja de prostituta. Ele diz assim: porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram, no mesmo dia, contaminar o meu santuário e profanar os meus sábados. Então aqui o contexto é Samaria e Jerusalém, que estavam adorando ídolos, sacrificando seus filhos aos ídolos, estavam profanando o sábado. E quando uma igreja pratica idolatria e profana o sábado, a Bíblia chama essa igreja de igreja prostituta. Então em Apocalipse 17 aparece a igreja prostituta, que é aquela que profana o sábado e promove a idolatria. E a idolatria não significa necessariamente você se prostrar diante de uma estátua. Mas se você crê que quando alguém morre, se você crê que sai um espírito, uma coisa dela,
crê na imortalidade da alma, e aí você conversa, você presta culto a essa alma, esse espírito, você oferece oferendas, você ora para ela, conversa com ela. Isso é idolatria, porque a Bíblia declara que quem morre não sabe de coisa nenhuma. Então você está interagindo, prestando culto a um ser morto que não existe mais. Então o conceito de idolatria na Bíblia, ele é tanto adorar imagens de escultura, quanto você acreditar que a alma não morre e prestar culto a essa ideia. Por isso que a Igreja Católica, quando morre um papa, alguém que eles dizem que é santo, logo eles começam a idolatrar aquela pessoa, dizem que ela é um santo que está intercedendo por nós no céu. Isso é idolatria. A Igreja Católica é uma das maiores precursoras da idolatria dentro do mundo cristão. Mas as igrejas protestantes hoje, elas também profanam o sábado e promovem a idolatria, pregando que quando a pessoa morre, ela não morre de verdade, que sai um espírito dela e que aí ela fica em algum lugar, esse espírito, essa alma, e que ela pode nos ver, você pode orar para ela, você pode interagir, oferecer oferendas e conversar com quem já morreu. Isso é idolatria. Nós temos que refletir a respeito disso, para a gente não recair no pecado da idolatria, acreditando que a alma não morre. Porque a Bíblia diz que quando uma pessoa morre, ela simplesmente deixa de existir. E um dia, quando Jesus voltar a essa terra, a Bíblia diz, o corpo volta ao pó e o espírito, a vida, volta para Jesus Cristo. E quando Jesus voltar a essa terra, ele vai unir de novo o pó da terra com o fôlego de vida e vai nos ressuscitar. Então as pessoas quando morrem, elas não vão para nenhum lugar. Elas estão no pó da terra aguardando a ressurreição na vinda de Jesus Cristo. Amém?